Bem-vindas ao 19º Podcast, hoje com os patrocinadores Luvive, Moda Temporal, Diniz, Óticas em Lajeado e também as Gurias Semijóias. E como apoiador, Active Tape. Hoje a convidada super especial do mês de março, escolhida a dedo para representar todas as mulheres, é uma mulher que eu admiro. Minha convidada, Paty Pontalti, seja muito bem-vinda. Oi, Fê, muito obrigada pelo convite, eu fiquei lisonjada. Claro, e eu queria então, neste mês de março, aproveitar não só para comemorar o 8 de março, que é uma data muito pontual, para não ser só uma data comercial, eu queria comemorar a liberdade da mulher de ser ela quem quiser ser. E ninguém melhor para representar essa frase do que tu, que pode e sensibiliza tantas mulheres que precisam te ouvir e que muitas vezes mudam as suas perspectivas, que tu encoraja elas através da tua fala. Tu já te deu conta do poder da tua fala para essas mulheres? Mas é curioso isso. Bom, gente, assim, eu trabalho com jornalismo há muitos anos, eu sou jornalista de formação. Sim, vamos apresentar a Paty, né? Assim, já entrei na conversa, eu adorei, eu gosto mesmo assim, que papo bom é papo assim. Mas só para... E há um tempo atrás, ali durante a pandemia, eu senti, sei lá, de repente mudou-se, né? Os trabalhos pararam, a gente ficou em casa e eu comecei a ter uma necessidade muito grande de conversar. Uhum. E naquele ambiente tão recluso, eu acabei conversando com as mulheres que me seguiam na época, que eram bem pequenas, né, em quantidade. Grandes mulherões, mas pequena quantidade. E assim foi se criando esse vínculo e eu acabei me tornando uma produtora de conteúdo via Instagram, via TikTok. E conversando com essas mulheres todas, mas tu fala isso, eu converso como eu falasse com uma amiga. E são coisas que eu também preciso ouvir. Sabe? É como se quase fosse um diário. Eu digo, minha vida é uma internet aberta, é um diário ali de coisas que eu fico pensando, são elucubrações pessoais, né? Porque às vezes eu digo assim, indignações, dicas, coisas que eu imagino que sejam necessárias porque a gente está sempre se transformando. Acho que a gente foi tão tempo tolhida, limitada, né? Que hoje a gente está tentando se redescobrir. E mulheres mais maduras, depois de uma certa idade, começam a se questionar muito mais, né? Porque tu tem transformações, inclusive hormonais, né? Sim, sim. E fazer perguntas eu acho que é muito bom, é fundamental. Porque ficar sempre na mesma, né? Parece que não evoluir não tá certo. Eu sempre brinco, a gente veio para a Terra para evoluir, né? Eu acho. Como ser humano, como pessoa, para fazer o bem e para ajudar. E a tua fala eu vejo que sensibiliza de verdade muitas mulheres. Porque ela é bem sincera. Exato. Ela é uma fala de busca, sabe? Eu sempre fui uma pessoa bastante ousada. Eu acho que todos os meus períodos de vida eu fui uma mulher assim, eu sempre me dediquei ao trabalho, eu sempre fui uma pessoa sem preconceitos. Entretanto, a gente vai se transformando. E mesmo sendo essa pessoa, eu também caí nas falácias, né, machistas, patriarcais, que a gente às vezes fala, diz, ai, de novo esse assunto, mas é que esse assunto, ele é muito, ele é o começo de tudo, né? Então eu acho que assim, eu também já me cobrei muito, já tive problema de autoestima, já caí em relacionamentos abusivos, né? Já me subjuguei diante de várias situações que hoje eu me colocaria de uma forma muito mais protagonista. Então eu acho que a gente está se transformando e é importante. Então eu acho que por isso que é por eu ter vivido, por eu estar buscando, exato, eu acho que eu acredito, as pessoas falam assim do problema das redes sociais, que né? Mas também tem muita gente que fala de forma muito sincera, que está provocando pensatas muito interessantes, que está abrindo horizontes. Então eu sempre digo assim, a primeira coisa que a gente faz para ter uma rede social saudável, além de controlar o tempo que tu se dedica a ela, é seguir pessoas que sejam saudáveis para ti. Então eu tento que acrescentem. Então eu tento ser uma pessoa assim, sabe? Que acrescenta. E usar essas vivências
né? Como, bom, é isso que eu não quero para minha vida, né? Se a gente pensar desta forma, tá bom, vivi num relacionamento abusivo, né? Gostei não, com certeza não gostei. Então, qualquer sinal de próximo relacionamento abusivo, tu já vai reagir diferente. Então, eu sempre digo que a vida é uma escola e que esses momentos ruins que acredito que toda mulher já em algum momento passou, né? Vai ter de aprendizado para não errar de novo, para não cair de novo, para, né, e não ficar a vida inteira achando, porque quando eu tive o meu... Não, bola para frente, tu aprendeu como não é legal isso. Ok, isso foi uma escola. Bola para frente. Eu acho que a gente é muito sábia quando a gente sabe quais são os nossos nãos. E às vezes eu acho que talvez os nossos não sejam mais importantes que os nossos sims, né? Sim. A gente saber o que não gosta, o que não faz sentido, saber dizer não. Se respeitar. É uma frase que eu digo muito para as minhas amigas, inclusive, né? Então, ou até, por exemplo, quando ou recém teve um relacionamento rompido, né? Algumas vezes para ajudar, disse, vamos... não tô no momento. Respeite o seu momento. Exato. Quando chegar o seu momento, né, de fazer determinadas coisas que agora você não está se sentindo bem, ok, vai acontecer, mas se respeite. Não faça nada que você não gostaria, que você não faria, né? Então, acho que a partir do momento que a mulher se valoriza, ela também se respeita. Eu acho que a gente entender e eu acho que se perguntar também, quem é a mulher que a gente é, né? Eu me pergunto muito, todos os dias, o que faz sentido para mim. Porque também a gente pode ser várias mulheres ao mesmo tempo e a gente pode acordar uma mulher diferente da que foi dormir. Eu adoro isso. Eu acho muito importante. E eu estou sempre me perguntando, sabe? Mas isso aqui faz sentido para a pessoa que eu sou hoje? Para quem eu quero ser? Né? Porque também tem essa perspectiva que é legal. Sim. Né? E eu acho que a gente está descobrindo o mundo assim. A gente está descobrindo a nossa autonomia, a nossa independência. A gente está transformando muita coisa no mundo. A gente está percebendo o quanto certas coisas que a gente acreditava que eram verdades são mentiras extremamente obsoletas. A gente está rompendo regras, padrões. Eu falo muito sobre a questão da idade, né? Que eu acho muito importante. Eu acho muito importante isso que tu falou, da gente ter essa experiência. Uma das vantagens da maturidade é tu saber ouvir a tua experiência, né? Isso que faz a gente madura. Demais. Porque senão a gente só fica velha. Exatamente. Né? E também, como mães, passar coisas, né, para as nossas filhas. Porque ontem mesmo a gente estava indo de um lugar ao outro, eu com as minhas filhas, e uma delas disse, né, eu me dei conta que tal coisa foi inventada por um fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Eu disse, filha, tu percebeu que todos eram homens e eram épocas em que as mulheres não tinham voz. As mulheres não podiam nada, elas só estavam em casa cuidando dos filhos, né, trabalhando. As mulheres não tinham oportunidade, tanto que um tempo depois, né, elas têm um livro em casa onde falam grandes feitos de mulheres, desde a área da ciência, tecnologia, enfim, que elas adoram, 2 livros até, e eu disse, quando as mulheres tiveram uma oportunidade, quando elas mostraram que elas eram tão capazes de fazer as mesmas coisas, né, o mundo então começou a se abrir, a dar oportunidade, e as pessoas começaram a ver, gente, né, muita coisa, o cérebro é o mesmo, não tem... O nosso é melhor. Né? A gente tem mais habilidade de brincar os dois lados. Né? Enfim, essas coisas, né? Mas... que eu sou muito ativista, principalmente na educação da minha filha. E acho que tanto meninos como meninas, a gente tem que orientá-los, né? O menino a entender, porque os homens também estão perdidos, né? É difícil lidar com esta mulher autônoma, independente, que não depende dele para nada. Ontem até nós estávamos participando de um bate-papo, a gente falou muito sobre isso. Porque o que acontece? Nós também estamos nos tornando mais exigentes porque a gente não é mais dependente. A gente descobriu, inclusive, que sinônimo de sucesso não é o casamento. Que nenhuma mulher precisa estar ao lado de um homem para ela ser completa. Exatamente. Inclusive, essa história de completude é uma balela, né? Tipo assim, a gente é um ser humano só. E a gente não precisa de ninguém. É bom dividir, mas não é uma obrigatoriedade, né?
Então, eu falo muito, eu acho que a gente tem essa questão da educação fundamental para os meninos e as meninas, porque os meninos também não sabem qual é o papel do homem hoje na sociedade, né? Ele tem que ser mais interessante do que ele é, porque os homens estão muito perdidos, eles leem pouco, eles se informam menos que as mulheres, eles são menos curiosos no geral, falo dos homens principalmente mais velhos, da minha geração, né? Eu vejo mulheres incríveis e não vejo correspondência masculina. Vejo homens perdidos, com os mesmos papos sem interesse de antes. E antes nós ouvíamos porque a gente tinha uma certa carência, uma certa dependência emocional. Eu preciso achar um namorado. Hoje a gente diz, desculpa, vou ali tomar um espumante com a minha amiga que é bem mais interessante. Inclusive, há estudos de que as mulheres estão trocando o amor romântico pelo amor fraterno. Que é muito mais interessante muitas vezes. Se tu não tem a dependência do homem, por que tu vai aguentar coisas que antes tu não aguentaria? Então a gente tem que entender e passar para as nossas filhas, primeiro que elas são independentes, autônomas, e elas não precisam de ninguém para serem mulheres bem-sucedidas, e para os nossos meninos que eles têm que ser interessantes, gentis, incentivadores, e inspiradores também, né? Exatamente. Então eu acho que a gente vive nesse contraponto, assim, né, mas eu acho que o homem, ele tá bem perdido nisso tudo. Inclusive as mães de homens, como orientá-los nesse papel. Então, veio aí um papel bem importante, né, porque ainda a maioria, né, que cria os filhos ainda tá no papel mais da mulher, né. Então, que estas mulheres também saibam educar os meninos. Os homens também têm que, né? Exatamente, para eles serem homens. Infelizmente, o papel da educação ainda se dá para a mulher, né? Porque... Mas tu sabe Mas tá começando a mudar, viu? Eu acho que sim. Acho que, já tô vendo. Pelo menos no mundo mais privilegiado, né? Entre pessoas mais privilegiadas, que têm mais acesso à informação, acho que sim. Mas é claro que a gente não percebe isso na grande maioria ainda. E também com homens bem resolvidos, eles não têm esse problema, né? De, não vou fazer... Não, eu tenho que educar, eu tenho que lavar louça, eu tenho que ajudar, eu tenho que... Ajudar, né? É uma palavra que a gente não deve usar mais, né? Na verdade, só estão fazendo a obrigação deles. Não, é que são essas coisas que a gente não se dá conta, né? Mas sabe que... Exato, eu percebo que eu falo isso muitas vezes, por isso que eu te falei, eu disse, gente, ajudar é uma palavra que eu vou riscar, porque não faz mais nada do que obrigação, né? É dividir com a gente, é pegar junto. Isso aí. E a gente está se desconstruindo todo dia, né, Fê? Todo. Ontem eu falei uma coisa, eu falei a questão de gênero e não era a palavra adequada, daí eu me dei conta. Falei ontem também uma coisa sobre maternidade que é típica e atípica. E às vezes a gente fala, é normal. Não, ambas são normais. E essas coisas que a gente está... Por isso que eu digo, a gente tem que ser muito curiosa. Eu falo muito sobre envelhecer, né? Mas o que mais envelhece as pessoas é a falta de aprendizado. A falta de curiosidade, de ter aquele tesão pela informação, por saber, por entender. Uma das coisas que eu acho mais estranhas que a gente tem hábito de dizer, na minha época, a época da gente é agora. Pode ser quando nós éramos jovens, mas o nosso tempo sempre é hoje. Né? Porque se a gente se linka muito ao passado, e eu não digo isso de gostar de coisas de outras épocas, que eu acho lindo, adoro músicas de várias décadas diferentes, mas eu sou muito curiosa com o rap que está lançando amanhã. Porque a gente, é legal a gente não ter preconceitos. Conceitos prévios, como eu digo, né? Exato, conceitos prévios. Isso é muito importante. E isso também ajuda na questão autoestima, né? Então, quem tem a sua autoestima muito bem, obrigada, também consegue dar passos à frente, evoluir, né? Ser uma pessoa mais, eu acho que até tranquila com a sua consciência, né? Eu acho que o começo de uma autoestima elevada é a gente se deslinkar, se desligar, desvencilhar de muitos padrões que a gente vê hoje, né? De muitas cobranças, dessa insuficiência constante que nos impõe como mulher. A mulher não é suficientemente magra, não é suficientemente bela, não é suficientemente jovem, não é suficientemente gostosa. Sempre a gente está em busca de um suficiente, né? A gente nunca aparece naquele papel que a gente deveria. Por isso que eu digo, quando a gente desliga disso e olha para nós, né?
se olha como mulher e se diz quem eu sou, o que faz sentido para mim, como é o meu corpo e cuida deste corpo e desta mulher emocionalmente, fisicamente, afetivamente, Sim. a gente se equilibra. Exatamente. Né? Ou busca coisas, né? Que nos equilibram. Exatamente. Se é numa cirurgia porque você está insatisfeita com alguma região do seu corpo, ok, é possível resolver. O problema é quando não tem como resolver, né? Porque às vezes a insatisfação não tá aqui. Né? Tá dentro? Ela tá dentro. Sim. E daí tu pode fazer 1000 cirurgias, tu pode ter 1000 relacionamentos, tu pode comprar 1000 casas, ter que nada vai ser 500 bolsas, que nada vai ser suficiente. Né? Porque tu nunca vai ser suficiente para ti mesma. Sim, sim. Eu acho assim, eu sou super a favor de procedimentos, sejam eles cirúrgicos, menos invasivos, mas eu acho lindo o teu tipo de trabalho, porque eu acho que uma cirurgia bem feita e um acompanhamento pode permitir à mulher que ela tenha uma nova vida. Com certeza. Eu acho que tu tem N experiências para contar sobre isso. Sim, de todas as situações, desde aquela mulher, como tu falou antes, que busca e nada satisfaz. Não se encontra. Não se encontra, até aquela que descobre uma mulher que ela nem sabia que existia dentro de si, com uma força, com uma vitalidade, com vigor. É lindo ver esse despertar. E é lindo, e eu acompanho muito isso. E eu fico tão feliz de acompanhar isso, de dar força e de até favorecer isso acontecer da forma mais rápida e menos dolorosa. Né? Porque tu sabe, porque cirurgia tem a parte ruim também, né? Não, tem. Né? E dependendo da pessoa, sente ainda mais, né? Exato. Quanto se fica fragilizado, isso. Se sente mais. Mas sabe qual que é a maior queixa das mulheres hoje em dia em relação às cirurgias? Bah, eu vou por ali 3 dias eu vou precisar ficar dependente de alguém. Até e eu acho fantástico. E não é nem a dependência. Elas não conseguem também aquele cuidado, porque tem muita coisa nas costas da mulher, né? Exatamente. Mas como que eu vou ficar uma semana sem cuidar da minha família? Né? Sem dirigir. Ou como eu vou ficar uma semana sem dirigir, ou exato, enfim. Porque isso eu tô vendo. Escola, elas nem estão pensando se vai doer, se não vai. Se não sei. É a praticidade. Exatamente. É a praticidade. Como que eu não vou ter domínio sobre a minha própria? Como a gente é boa, né? Eu adorei. adoro. Acho sensacional. E uma das coisas, Paty, que eu falo na consulta pré-operatória, e que eu faço, a gente até faz uns testes drives ali, eu falo toda a independência da mulher com a cirurgia que ela vai fazer. Porque ninguém hoje em dia quer ser dependente de marido, de filha, de mãe durante um período pós-operatório. Então eu já faço todo o test drive, a gente já faz todas as necessidades para tomar banho, para ir no banheiro, para te limpar, para te alimentar, para fazer comida, para lavar tua xícara. A gente lista várias situações hipotéticas que ela vai e que ela consegue, só que tem que saber como. E não simplesmente ficar engessado esperando o tempo passar. Claro. É uma semana que eu tenho que ficar em casa, é uma semana que eu vou ficar olhando para... Não, já se organiza. Muita coisa tu vai poder fazer e vai ter que fazer, porque hoje em dia o pós-operatório está muito mais envolvido com movimento. Movimentar-se, né? Até ajuda a evitar tromboses, e nem vou entrar nesse mérito. Mas assim, o movimento, a mulher precisa estar em movimento, literalmente, porque é um fato, né? A gente precisa estar em movimento. E em movimento mentalmente. Né? Então ela já se planeja, aquela série que eu tô há um tempo querendo assistir vai ser agora, aquele livro, né, que já tenho uma pilha de lista de livros, eu não tô conseguindo chegar nem perto, é agora. Ou então, vou aproveitar as amigas que já estavam querendo vir tomar o café, vou chamá-las para minha casa. Então, também esse movimento, né, ok, a pausa tem o seu lado bom, só que basta você olhar em como tornar ele bom, e não uma desgraça. Exato. Né? Então... como eu digo, tudo na vida é uma questão de perspectiva, né? Exatamente. Eu acho essa frase brilhante, assim, porque maneira como a gente encara as coisas. Exatamente. Mas essa questão da transformação, né, eu fui me depilar, e a depiladora estava dizendo que fez depilação numa menina de 11 anos, até me chamou a atenção porque tem quase a idade da minha filha. E ela disse assim, fiquei super preocupada, porque depilação com cera, mas a menina depilou os braços. Eu disse, nossa, mas que coisa louca, né? Aí olha só como é, né? Ela disse, ela sofria muito bullying, porque ela tinha realmente muitos pelos. Olha a loucura disso. Mas a menina virou outra menina.
Ela se sentiu tão segura e aquilo que fazia com que ela ficasse com vergonha dos outros. Então, às vezes, para a gente vencer um processo, uma etapa, a gente precisa de uma força externa, né? Vai saber. Ainda mais quando em situações que uma criança não tem autoestima formada ainda, tem suas inseguranças, está numa fase muito transitória para a pré-adolescência, é um momento complicado da vida. Às vezes precisa de um apoio, né, externo. E às vezes a gente precisa em qualquer idade. Então, às vezes é uma frase, às vezes é um abraço. Às vezes é uma cirurgia. É isso, sabe? Às vezes Eu, por exemplo, eu fui uma pessoa muito tempo sedentária. E quando eu engravidei da minha filha, eu fui uma mãe, como que eles chamam quando a mãe é mais velha? Que é um horroroso termo. Melhor nem falar. Eu deletei do meu dicionário, porque um termo pavoroso. Eu tô na mesma... É quase gravidez geriátrica, eu acho que é. Não, é horrível, é horrível. Com 35, a partir dos 35 já é considerado algo assim. Não lembro se é bem esse, mas é bem parecido. E eu me lembro que quando eu engravidei da minha filha, eu tinha 39, eu pensei, cara, eu não me cuido, sabe? Eu não tenho cuidado com a minha saúde, eu não pratico um esporte, eu não faço atividade física. Eu preciso mudar isso na minha vida. Então aí, às vezes a gente precisa de uma motivação. No caso, foi a minha filha que me fez com que eu mudasse meu comportamento em relação à minha saúde. Né? Porque eu me preocupei tanto em ter uma saúde boa para poder cuidar dela melhor. Claro. E aí mudou uma coisa na minha vida. Hoje eu sou e eu acho que o movimento físico, ele é muito importante para a nossa atividade cerebral, sabe? A gente, e não sou eu que acho, porque existem estudos que já estão apontando que até pro Alzheimer, né? Sim. A musculação, por exemplo, faz bem. Sim. É uma loucura isso. Entre outras várias coisas, né? Até a musculação mesmo, especificamente de coxas, é importantíssimo, tem uma relação até com o cérebro. É isso. Né? Mas até na questão não cair. Claro! Deus o livre eu cair quando for uma senhorinha bem faceira daqui a, sei lá, 30 anos. O Drauzio Varela fala uma coisa super interessante. As pessoas dizem, mas antigamente ninguém falava sobre isso. Mas antigamente as pessoas morriam com 50 anos. Exatamente. Exato. Então a gente que quer viver bem o tempo, né? O homem que vai viver mais de 100 anos já está aí com a gente. A pessoa que vai viver mais de 100 já nasceu. Quem sabe não somos inclusive nós, não sei. Né? Mas viver bem esse tempo a gente precisa, né? Sim. A gente, depois, principalmente mulheres, depois de uma certa idade que entram no climatério, tem o risco da sarcopenia, que é a perda muscular, é assustador. Então eu acho que são essas coisas também. A autoestima, ela faz com que a gente olhe o cuidado que a gente tem que ter com a gente também. Né? Quando tu tá com uma autoestima boa, tu diz assim, não, eu não preciso mudar tudo em mim, mas eu posso cuidar melhor de mim. Né? É isso aí, tu vai cuidar o que tu come, Exato. O teu sono, as tuas relações. O que tu lê, com quem tu te relaciona, a maneira como tu cuida do teu corpo, né? Exatamente. Eu acho que uma coisa que a gente sempre fala, o autocuidado, ele é físico e ele é emocional também. Com certeza. E às vezes a gente esquece desse, né? Eu tenho por mim, assim, eu me isolei de pessoas que eu considero... tóxicas para mim, sabe? E sejam elas amigas virtuais, relações de internet, sejam elas pessoas próximas também. Porque existem pessoas que não te fazem bem, né? Existem relacionamentos de amizade, familiares, que não te fazem bem. E por que tu vai insistir numa coisa que tu sabe que não dá certo? É isso aí. Mulheres têm muito essa coisa de a mulher muda o homem, a mulher muda a pessoa, né? A gente tem essa áurea de cuidado que nos faz, inclusive, acreditar que somos super-heroínas e podemos salvar pessoas. Né? Se não for médica, né? No teu caso, eu acredito que sim, possa salvar pessoas. Mas nós, no geral, a gente não pode salvar emocionalmente ninguém. E nós não somos centro de clínicas de reabilitação, né? A gente tem que cuidar muito com quem se relaciona. Isso eu sempre falo para as mulheres, sabe? A gente tem que ser mais atenta. Porque eu já tive amigas tóxicas. Acho que todo mundo, né, já em algum momento da vida, às vezes demora para reconhecer, identificar. Né? Porque a gente acredita que pode mudar a pessoa, a gente acredita, sim, né? Piamente. E isso que eu também aprendi, que eu não sou clínica de reabilitação para salvar homem, nem amigo, nem família que não está querendo mudar. É isso aí. Mas falando sobre maternidade, sabes que, usando até o meu exemplo, né, eu sempre quis ser mãe.
mas eu sempre tive muito claro para mim que a minha maternidade ia ser lá nos 49 do segundo tempo, né? Porque eu tinha alguma coisa que me dizia assim, que tu tem que viver, né? E realmente a maternidade muda, as prioridades mudam, Total. mas até então, aquele momento era na minha imaginação. Então eu também, às vezes, eu acho que eu construí uma coisa meio demais, né? E eu pensava, não, se eu for uma mãe mais velha, eu vou ser uma mãe mais plena, mais tranquila. Aí quando eu fui com uma mãe próximo dos 40 também, eu descobri que maternidade é tudo igual, acho que não interessa, que tu tem as mesmas neuras e tal. E tem uma coisa que a maternidade, que a mulher jovem, quando consegue maternar jovem ainda, não tem, que é essa questão do trabalho. Cara, eu gosto tanto do meu trabalho e eu, às vezes, ficava me punindo, meu Deus, como é que eu posso estar aqui, né, não trabalhando e tendo que cuidar da minha filha agora, nesse momento, porque, claro, eu estava tão workaholic, né, por anos e anos e anos. Eu, quando fui mãe pela primeira vez, eu já era fisioterapeuta, sei lá, 15, 17 anos. Então, era muito tempo. E eu era mãe há dias. Então, isso deu um nó na minha cabeça. Então, toda aquela estabilidade, tranquilidade que eu achei que eu teria, no início, não foi bem assim. Eu precisei também me desmanchar, me reconstruir, para depois ver, não, é possível ser mãe, ser trabalhadora, ser eu mesma, ou daqui a pouco eu vou ser um outro eu, né, uma outra mulher, como tu disse, a gente é várias, somos multi. Quem sabe até melhor, por passar por mais isso também, né? E realmente, passou alguns dias e eu acho, né, que realmente me tornei uma mulher melhor. E o maternar nos ajuda a isso. A minha maternidade com certeza mudou a minha vida. Eu não tinha esse desejo por ser mãe, assim. Mas quando eu engravidei, eu pensei, nossa, que loucura, né? E eu acho muito difícil a maternidade também. Tudo que ela tem de belo, ela também tem suas dificuldades. Uhum. Ela tem as suas... A gente tem que abdicar de muitas coisas, a gente transforma a vida da gente. Mas, como tu falou, com o tempo, indiferentemente da idade que a gente tem enquanto seja mãe, eu acredito que as coisas vão se encaixando. Uhum. A gente vai descobrindo. E uma vez uma pessoa muito sábia me disse que nenhum filho é dado para a mãe que ele não merece. Então, eu acho que a gente, sabe, a criança que está com a gente vai entender a mãe que a gente é. Vai ter os seus problemas, seus traumas, todo mundo vai ter. Mas ela veio no lugar certo, entende? Uhum. É isso, ela se encaixa com a gente. E eu, depois que fiquei mãe, como eu super entendo uma mulher que não quer ser mãe, eu acho que inclusive a gente tem que naturalizar isso cada vez Sim. mais, porque é uma super escolha. Mas a maternidade fez eu mudar minha vida totalmente, assim. E eu sinto, eu sempre digo assim que eu sinto saudade de toda, o nome da minha filha é Clara, de toda Clara que vai dormir, e eu amo toda Clara que acorda, sabe? Porque é uma constante transformação e um constante aprendizado pra gente, né? Porque é um desafio. Sim. Mas é difícil, igual a tudo na vida. A criação é a coisa mais difícil, porque a gente se preocupa quem ela vai ser, o que ela vai pensar, o que vão, né? Porque a gente quer que seja tudo de melhor. Que seja segura, independente. Que saiba se defender. Que tenha sucesso, que a gente quer tudo isso. É isso aí. Mas que bom, né? Porque ela vai saber o que ela vai querer. Eles vão descobrindo também, E né? tem coisas que elas vão ter que... Elas, porque nós, né, temos filhas, nós mulheres, né? Mulheres. E elas tem coisas que elas vão ter que passar para sentir na pele, porque uma coisa é a gente tentar proteger ou explicar, outra coisa é elas passarem por. Com certeza. Né? Eu acho que esclarecimento é o que a gente pode dar de melhor, né? Orientação. Mas a vida vai ser delas, as escolhas vão ser delas. E outra, a gente por mais difícil que seja a gente aceitar isso. Exato. E a gente também não sabe como vai ser o mundo daqui a 30 anos. Nossa, a gente não sabe daqui a 3. Exato. Não, eu realmente acho que as coisas estão mudando tão rápido. Eu sempre tenho comigo uma imagem muito curiosa.
Quando lançaram o iPhone, o primeiro iPhone, eu tinha uma amiga minha, o marido dela estava em Nova York, e ele trouxe o troço, assim, tipo, 2 dias depois ela estava. Uau. E foi o primeiro telefone que eu vi e que aquilo de virar a tela era uma eu coisa... me lembro dessa. Nossa, ela chegou com aquele telefone que eu, tipo assim, tinha lançado em Nova York anteontem, ela já estava... Da NASA. Eu disse, gente, que loucura isso, e a gente consegue acessar a internet rápido, porque até então eram telefones com canetinhas, assim, né? Sim. Que já era uma coisa maravilhosa. Aham. E eu olhei aquilo e pensei, gente, esse mundo vai mudar muito rápido. E a primeira tela touch? Não, é isso. E daí, desde então, as coisas são muito rápidas. Gente, a gente já está trabalhando com terceira dimensão, né? Uma coisa louca isso. E cada vez mais. E tudo isso já está aqui. E a aqui. inteligência artificial, que é uma loucura. A gente já está escrevendo roteiro com inteligência artificial, né? Exatamente. Muita coisa que a gente nem imaginaria que a inteligência artificial poderia nos ajudar, né, está nos ajudando. Outro dia me perguntaram, tu acha ruim a inteligência artificial? Eu não acho nada ruim a tecnologia, eu acho ruim o que as pessoas fazem com ela, né? Vem muito mais de como o ser humano lida com o novo do que porque a inteligência artificial pode propiciar maravilhas e desde horrores. que se saiba usá-la. Então eu sempre digo, o problema não é a arma, é quem aponta, né? E isso é muito difícil. Sim. No episódio anterior falamos muito sobre isso com o convidado Rafael, e justamente ele falava algumas preocupações, até governamentais em relação à inteligência artificial. Né? Tem que ter algum tipo de regra, de código, de conduta, de orientação. É possível, né? Sim. Até aconteceu agora de um filme feito com vários atores super celebrados de Hollywood, que era uma inteligência artificial, mas como o filme era para uma boa causa, a gente acabou reproduzindo. Daí depois eu fiquei pensando, cara, mas não tem autorização de nenhuma daquelas pessoas para usar a imagem dela. Tudo bem que a causa era positiva, mas é isso, às vezes a gente tem que entender que, indiferentemente da causa, o fato de usarem uma imagem tua sem tua autorização é crime. Sim. Falando nisso, lembra que a gente começou a conversar em 2020, lembra? Foi janeiro de 2020. Eu resgatei as últimas pra gente reviver. Às vezes eu apago umas coisas assim, que eu, na verdade, hoje em dia não faço mais isso, mas umas coisas mais antigas, porque eu achava que pesava. Hoje em dia não tem mais isso, né? E eu entrei em contato com a Paty justamente para pedir autorização para repostar uma coisa que ela tinha postado. E eu disse, eu costumo pedir autorização, né? Eu acho que isso é certo e eu faço o que eu acho que é certo, né? E daí ali a gente começou a conversar. E a gente conversa desde então e foi aí que os nossos contatos foram aumentando e tal. E como parecia, e hoje, né, conversando contigo, parece que a gente já se conhecia mas eu também tenho essa impressão, sabe? Né? Porque eu converso com as pessoas e eu acho que as pessoas que estão ali me acompanhando são meio que amigas, né? Eu tenho pouco haters, né? Pouquíssimos, graças a Deus. E quando eu percebo uma pessoa assim, como eu falei que eu cuido muito de quem é tóxico e tá perto de mim, às vezes as pessoas mandam 3 mensagens em seguida falando alguma coisa, eu bloqueio. Porque eu digo assim, aquele tipo de pessoa que nunca interagem contigo, e quando interagem é para falar alguma coisa negativa, uma vez, ok, tava de mau humor, 2 vezes, beleza, a pessoa tem, né? Na terceira, tu percebe que essa pessoa não é bacana, né? Então já... Mas aí a gente vai ganhando essa intimidade. Mas sempre, uma coisa que eu aprendi assim, quando tu vai te expor, principalmente as tuas ideias, os teus pensamentos, mas tu vai te expor simplesmente porque tu vai dar aula, ou porque daqui a pouco tu vai ser uma pessoa que é bem vista ou benquista, prepare-se para receber pedras, disse uma vez uma professora minha, né? Então a gente também saber ou desviar ou bloquear as pedras. Exato. Né? Elas vão acontecer. Eu só discuto quando eu acho que a pessoa vale a pena, sabe? Ou quando me incomoda muito. Eu acho que tem que ter a discussão no mundo atual, mas a discussão saudável. Porque assim, né... não é agressão. Isso! Não, as pessoas estão muito difíceis. Porque a gente tem que entender que a tua amiga pode talvez não ter a mesma ideia, talvez a mesma ideologia, mas que se respeitem, né? Eu sou uma pessoa... O meu signo é Gêmeos, então eu sou uma pessoa extremamente argumentativa, faz parte até da minha condição astrológica.
Nunca eu dou sim bola pra signo. Um pouco eu acredito. A gente diz que não dá, mas dá. Mas assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de argumentos. Uhum. Então, eu sempre me incomodava quando eu ia fazer algum trabalho, eu perguntava para a pessoa, olha, tá bom? Não gostei. Eu dizia, por quê? A pessoa dizia, não sei. Não sei para mim não é um Não argumento. serve, mas nem para É. mim. Então, eu gosto, quando as pessoas refutam alguma coisa, eu defendo com argumentos. Uhum. E se o argumento pode me convencer também. Porque se eu tenho o meu, se o bom argumento me convence. Então, eu Sim. acho que é esse tipo de discussão é que eu falo, que esses embates que valem a pena, que fazem crescer as pessoas. Exatamente. E que se chegarmos ao final com a conclusão que pensamos diferentes, muitas vezes eu digo, neste ponto, pensamos diferentes. Eu achei legal esses dias quando tu colocou também que tu pensa diferente da Patrícia, Aham, né? sim. Mas que mas falando super numa boa. Isso também é um exemplo para as pessoas entenderem que tu não tem que só conviver com as pessoas que pensam exatamente como você. Exato, eu acho que sim. Foi muito bom tu ter falado isso. Eu tenho várias amigas muito próximas, muito íntimas, que têm posições ideológicas totalmente contrárias à minha. Que não, mas a gente tem muito mais coisas em comum. É isso que tem que valer a pena, né? E todo mundo respeita a sua posição, entende? Ninguém fica alfinetando. E eu acho que é isso que a gente tem que reaprender. Esse respeito. Né? Claro que tem coisas que eu considero indefensáveis. Tem pensamentos que para mim não dizem respeito a qualquer coisa humana, sabe? Que não tem como defendê-los. Mas eles são muito extremos. Então o extremismo de qualquer lado que seja, ele não é bom. Sim. Então é isso que eu acho, que a gente tem que rever os extremos, e esse sim, todos temos que ir contra, em uníssono, indiferentemente dos outros posicionamentos. Né? Mas daí é uma discussão bem mais profunda, e que também não vamos entrar nesse assunto. Sim, com certeza, nós vamos ficar dias aqui. Tá, e o que tu diria, assim, para essa geração nova que tá vindo em relação à autoestima? Porque a gente tem exposição a todas as informações, o que está acontecendo lá do outro lado do mundo, tu tem praticamente ao vivo, online, né, em tempo real, e tô vendo que cada vez mais está se acreditando às vezes em filtros ou em coisas do tipo. O que tu teria para dizer para essa geração que está vindo em relação ao despertar da autoestima? O que eu digo para minha filha, e que eu digo na verdade para quase todas as mulheres, acho que é muito importante primeiro a gente ter a consciência do que é real e do que não é real. Isso é uma questão de informação. Eu trabalhei muito tempo na área de moda, como jornalista de moda, e tratamento de imagem, melhor ângulo, luz adequada. Eu posso ficar linda e feia com a mesma maquiagem. É só mudar o ângulo da luz. A gente sabe isso. Então eu acho que a gente tem que ter essa consciência de que a imagem que a gente compra não é a imagem real daquela pessoa. Primeiro que ela tá num momento que nem as pessoas quando me dizem, toda roupa que tu veste fica bem. Amor, toda roupa que veste fica bem porque eu só mostro pra vocês as que ficam bem. Mas eu respondo assim, para as pessoas terem noção. Tu acha que eu vou botar, olha, essa roupa ficou horrorosa, vou mostrar para vocês como eu fico feia. Né? Não, a gente escolhe, então aquela imagem é escolhida, é editada, primeiramente, né? Pra gente entender esse conceito das imagens que chegam até nós. São tratadas, bem editadas, bem produzidas, bem fotografadas, bem enquadradas, tudo faz parte. E depois, assim, primeiro, a gente não tem que se comparar com ninguém. Eu acho que a comparação é algo que faz mal para qualquer pessoa. Para as mulheres, então, é um tiro no pé. Somos diferentes. Não existe um padrão. Esse padrão que nos vendem dessa mulher eternamente jovem, magérrima, definida, ele não atinge nem 3% da população. Isso é pesquisa. Nem 3%. Então, ele não é um padrão. As pessoas não são padrão. Tu é mais baixa, mais magra, mais alta, mais peituda, menos peituda, tem mais bunda. Faz parte. Então, como que tu quer te comparar com uma imagem que disseram para ti? Essa imagem, inclusive, ela foi criada para te causar dor, né? E incômodo e insatisfação, porque essa insatisfação também move uma indústria. Que tu fica atrás o tempo inteiro daquela imagem que tu quer ter, né? Eu acho que a gente primeiro... Eu falo para minha filha, olha para ti, olha quem tu é, olha a tua beleza, os teus traços,
e trata bem deles, sabe? Aquilo que a gente falou ali. Te alimenta bem, te movimenta, cuida da tua cabecinha. E é isso, porque eu e tu estamos aqui. Considero que a gente seja duas mulheres muito belas, mas totalmente diferentes uma das outras. Se eu quisesse o teu cabelo, ou tu o meu, a cor dos teus olhos, ou eu a minha, eu ia ser insatisfeita, porque ia dizer, pô, não tem um olho igual ao da Fernanda. Entende? Sim. E daí aquilo já vai... Então, como que a gente, além das Fernandas e das Patrícias, vai querer se impor numa única caixa do que é definido como beleza? Assim como a idade. Ah, passou dos 30, 40, 50. Ah, nossa, existem muitas belezas. Há beleza, inclusive, nas rugas. A gente tem que reaprender a ver isso, né? É difícil o processo? É. É como o corpo magro é bonito. Não, existem muitos corpos bonitos. A gente se habituou a achar o corpo magro bonito porque é esse que nos disseram que era bonito o tempo inteiro. Quando tu vê muito uma coisa... É a tal da história, quando se fala tanto uma mentira, a gente acaba acreditando nela, que ela é verdade. Exatamente. O padrão é uma mentira que nos contaram e a gente acreditou que era verdade. Sabe que a palavra padrão me dá arrepios. Eu não gosto. Eu lembro que um dia, quando o arquiteto veio na minha casa, daí eu disse, eu quero que a pia seja em tal altura. Não, mas o padrão é 90. Esquece padrão, na minha casa não tem padrão. E eu logo assim, ele me olhou, eu odeio padrão, não gosto de padrão. Eu disse, olha pra mim, eu disse, olha pro meu marido. Não, a gente vai fazer adaptado pra nós. Esquece padrão. Sim, é a mesma coisa lá em casa, porque se eu botar padrão, vai ficar baixo pra mim. Não é, né? Mas pra isso, olha só, o padrão faz com que a gente tente se encaixar sempre numa coisa que não somos nós. Exatamente. Por isso que eu não gosto dessa palavra. E ela é pra tudo, né? Para tudo. Existe um padrão de comportamento, um padrão de maternidade, um padrão de sucesso. O que é sucesso? O que é ter sucesso? Exatamente. Eu cada vez questiono mais. O que é? O que é luxo? Existe um padrão de luxo? Sim. Talvez luxo esteja sentar numa mesa com quem tu ama e tomar um vinho, que nem precisa ser tão caro. Exatamente. Né? Ou tomar um sorvete às 4 da tarde, exato, quando outros estão se matando de trabalhar. Ter tempo. O tempo é um grande luxo para todos nós. Exatamente. E é isso que eu acho. Eu acho que a gente tem que se distanciar dessas linhas muito retas que nos fazem querer andar, sabe? E eu sempre busquei um pouco disso na minha vida. Mas é assim, eu particularmente eu sofri muito por causa disso. Trabalhando na área de moda e vendo mulheres muito jovens, muito magras, muito padrão, para mim foi muito difícil, sendo uma pessoa que eu sou... A diversidade é tão bonita. Exato! Mas é que em outras épocas também, onde a gente nem usava essa palavra, diversidade. Sim, diversidade de cor, de tamanho, de corpo, tudo. De idade, de... Exatamente. Né? Eu acho lindo isso. Eu consigo hoje ver beleza em tantas coisas, coisa boa, sabe? Porque tu tens uma mente privilegiada, né? Eu acredito que sim. Não, porque eu desenvolvi talvez. Ou ela foi adquirida. Eu sempre digo assim, as coisas não são de graça. A gente tem que trabalhar também por elas. E eu sei que é muito mais difícil para muitas pessoas fazer isso, né? Mas eu, tipo assim, eu sempre tive problemas com peso. Eu fui manter um peso que me é agradável depois que eu tive a minha filha. E sem fazer mais dietas. Eu acho que no momento que eu deslinkei disso, que eu larguei essa grande preocupação que era na minha vida, as coisas vieram mais naturais. E que eu comecei também a me movimentar, né? Porque como é sedentária, sentada num sofá. E essa é outra coisa que eu falo também para as pessoas. A gente pode mudar o que realmente incomoda muito na gente. Se aquilo for para ti mesmo, sabe? Eu acho que sempre tem tempo de fazer os ajustes que a gente quer. Sabe? Meu trabalho não tá bacana. Poxa, vamos ver o que eu posso fazer para mudar meu trabalho, para torná-lo algo que seja mais agradável para mim. Eu sempre falo para minha filha, a gente passa a maior parte do tempo trabalhando. Então, eu acho muito triste tu fazer algo que te desagrade a maior parte da tua vida. Então, o que tu pode fazer para mudar? E eu sempre falo, a independência financeira, ela é a base de qualquer mulher.
né? A gente poder fechar a porta da casa e dizer tchau. Sabe? Eu não preciso. E seja atravessar a esquina ou seja atravessar o país, né? Ou ir para outro lugar do Sabe? mundo. Exato. O momento que tu consegue te sustentar. Então, por isso que eu falo, a gente pode mudar essas coisas. A gente pode fazer um curso, a gente pode... E eu sempre digo assim, ai, a gente não seleciona o tipo de coisa tem gente que... A minha mãe me criou fazendo bolo. Sabe? E eu acho lindo isso. E te juro, se um dia eu já pensei, se me cansar muito, eu vou fechar tudo, vou fazer biscoito na serra, sabe? É isso, por que que... mas olha fulana, eu acho curioso às vezes assim, fulano largou tudo, né? Não conseguiu ir adiante na carreira. Não, talvez ele não queira, sabe? Talvez ele não... Talvez estava causando tanto estresse, tanta ansiedade, que ele preferiu, né, ir para outras áreas. E ok, tá tudo bem. Eu estava conversando com uma amiga minha que mora em Londres e tem 2 filhos lá, em idade escolar, muito próxima às nossas filhas. 11, 10, 7, 8. E ela estava falando que eles prospectam, que os ingleses são muito rígidos em relação ao sucesso, à definição de sucesso. E que eles prospectam o que a criança vai fazer já quando eles têm 4 ou 5 anos. Tipo, desde o jogo que ele tem que ter para poder entrar na faculdade, se destacar no time, que é importante, até o tipo de roupa que ele tem que vestir, onde ele tem que andar. Nossa. É muito triste isso, Claro. né? Porque a gente perde a naturalidade. Exatamente, né? E antes a gente falava, né, em saber fazer perguntas e fazer a pessoa se dar conta, né? Um exemplo que me veio logo na hora na cabeça. Sempre elogiaram muito o cabelo da minha filha, da mais velha. E um dia uma coleguinha disse, teu cabelo é horrível. E ela veio para casa aos prantos, porque, né, o meu cabelo é horrível. Daí eu lembro que meu marido sentou na frente dela com toda a calma do mundo, obrigada, marido, e disse para ela, o que tu acha do teu cabelo? Aí na hora até ela ficou assim, ela demorou para dizer, eu gosto do meu cabelo. Então, o que importa a opinião das tuas colegas ou da tua colega que te falou isso? O que importa? Tu gosta do teu cabelo assim? Gosto. Então nem tem mais conversa. Então já tá resolvido. Tu gosta? Tá bom assim, tá tudo certo. É isso que tu tem que saber, filha. E foi muito legal, porque foi espontâneo, foi ali naquele momento. Perfeito. Pra ela se dar conta que ela tem que gostar dela do jeito que ela é. Ninguém tem direito de dizer A ou B ou qualquer coisa. É isso, é quando a gente assume o protagonismo da nossa vida, né? É. Eu falo muito isso pra minha filha. Ela, mãe, qual tu mais gostou? Eu sempre pergunto, qual tu mais gostou? O importante é o que tu quer, o que tu pensa, entende? Porque, claro, a gente orienta as crianças, não é isso. Mas ela tem que ter a noção de que a opinião dela é o que mais importa na vida dela. É isso aí. E outra coisa bacana que eu vejo, mudando um pouquinho de assunto, é a crescente das mulheres empreendedoras gaúchas. Eu tô vendo tanta marca bacana, tanta mulher dando emprego para mulher, enaltecendo o trabalho de outras mulheres. Isso eu acho muito legal. Para pessoas que se ajudarem mesmo e enaltecerem marcas que apoiem mulheres para fazer o que elas quiserem. Exemplo, viajar por não sei quantas horas de avião, chegar lá e tá intacta porque eu tenho uma reunião, ou então eu tenho uma criança pequena, eu tenho que me abaixar toda hora e não tá a blusa cedendo aqui ou rasgando ali, para tu tá bem vestida. Mulheres pensando na vida cotidiana, na vida de outras, né, hoje, de outras mulheres, independente de ela ter 20, 50 ou 80 anos. Né? E também crescendo esse lado da moda da mulher que tem uma idade mais avançada. Não vou dizer terceira idade porque eu acho horrível, né? Mas de uma mulher que tem mais idade e que também quer estar bem bonita. E não, não tenho opção para, né, chegar numa loja e dizer, não tenho opção para sua idade. Oi? É que eu não sei, para mim roupa não vem com etiqueta de idade. Exatamente, né? Por isso, né? Eu acho assim, é que tem algumas dores, vamos usar essa palavra entre aspas, que as mulheres vão adquirindo com o passar do tempo, mas que tem relação com essa cobrança de um padrão, né? Mas tipo assim, conheço várias, eu troco muito com as minhas seguidoras, mulheres que, por exemplo, não gostam de mostrar os braços. Sim. Porque os braços já ficam mais flácidos depois de uma certa idade.
mulheres que não gostam de mostrar as pernas porque ficam com varizes, ficam com manchas. Então, às vezes, essas adaptações é que são necessárias, mas elas são pessoais. Eu, por exemplo, posso mostrar tudo que eu não tenho problema nenhum. Mas não porque eu acho que são bonitos, mas simplesmente porque eu já não dou. Para mim, eu já estou segura de quem eu sou. E a roupa me faz... Para mim, a roupa é uma ferramenta da minha autoestima, inclusive. Eu falo muito sobre isso. A roupa como uma ferramenta da autoestima. Da gente se vestir para ficar mais feliz, mais animada, mais inspirada, sabe? E daí tem a ver com o estilo que a gente tem, sabe? Eu sempre digo, a gente não passa por um portal mágico depois de uma determinada idade que diz, a partir de agora, a senhora não pode mais usar decotes, mini saias, biquínis, tênis, roupas muito escandalosas. Sim. Não existe isso, tem a ver com gosto pessoal, com as questões pessoais de cada uma. Mas, em princípio, a gente pode usar o que quiser. Mas eu já te disse, Fernanda, que a gente vai mudando e vai se desconstruindo. Porque havia um ditado que nós usávamos muito quando nós éramos mais jovens, como jornalistas de moda, que era assim, a idade vai subindo, a idade vai aumentando, o decote vai subindo e a saia vai descendo. Não precisa ser assim, né? Necessariamente. Não, imagina, pelo amor de Deus, o ditado mais cafona que possa existir. Mas por muito tempo isso foi uma regra de etiqueta de moda. Então a gente está se desconstruindo, tipo, também. Mulher pode mostrar barriga depois de 50, gente, eu vivo de cropped. Às vezes eu tô com a mesma roupa da minha filha. Eu tenho 50 anos. E tá tudo bem. Mas eu me sinto à vontade, assim. Sim. E eu acho que eu tava olhando agora a Fernanda Torres, né? Que tá nesse momento tão iluminado de carreira dela. E eu tenho me impressionado, porque ela consegue... A Fernanda é uma mulher de 59 anos que se mantém muito jovem nas atitudes dela. E jovens, assim, fresca, né? Por quê? Porque ela é leve, ela é divertida e ela veste, inclusive, roupas que parecem mais comportadas, por assim dizer, mas ela sempre tem um toque de ousadia que fica naquela entrelinha, porque tem a ver com o estilo dela e também com a personalidade da própria personagem, que ela quer conduzir um pouco dessa Eunice Paiva pro tapete vermelho. Ela já falou sobre isso. E é um estudo de estilo muito interessante que ela está fazendo, que é uma mulher de, então, quase 60 anos, mas que tu olha para ela, ela tem uma idade meio híbrida, né? E que se usa de roupas mais clássicas, mas com toques de arrojo, de ousadia. Então ela tem um estilo muito interessante a ser estudado e até inspirado, né? Porque eu acho que mulheres que gostam, às vezes as pessoas dizem, mulheres muito clássicas tendem a envelhecer com o seu look. Mas não, elas podem... Não, é uma... Mas não, né? A gente pode... O detalhe é fundamental para a gente pensar. Por isso que eu gosto de moda, porque eu sempre digo que moda, Deus está nos detalhes. Né? É a fenda, é o acessório, é a maneira como tu combina, é o tecido, é a textura, é aquele volume, tudo dá uma cara diferente. Eu acho que depois de uma certa idade a gente está assim no nosso eclipse de estilo. O melhor momento, a gente tem uma conjunção perfeita de autoconhecimento, quando a gente sabe se ouvir, de segurança. E a gente também liga aquela tecla famosinha que não está muito mais preocupada com certas coisas e consegue realmente ter um estilo muito particular e muito próprio. Talvez eu não soube me expressar muito bem, mas eu quis dizer que quando mulher faz moda para mulher, é diferente. É diferente. É isso que eu quis dizer. Não, mas eu super concordo. E eu acho que a gente tem várias mulheres que conseguem traduzir isso que tu falou dessa praticidade. Roupa de mãe, às vezes, né? Tem isso, né? Sim. Que, tipo, salto alto é uma coisa super difícil quando tu tem filho pequeno. Eu, por exemplo, tinha um maiô que não dava pra usar na praia quando a Clara era criança, porque ele era muito decotado. Toda vez que eu me abaixava, corria o risco do meu peito cair. Que seja uma calça branca, que tu tá com a criança no colo e o tênis da criança fica raspando aqui. Exato. Simples assim, não é nem questão de mostrar ou não mostrar, é por manter-se. São essas adaptações de cotidiano e adaptações de vida, de realidade, né? Isso a gente precisa. Isso aí. Patrícia, eu fiz uma coisa. Como março é o mês da mulher, que nós estamos falando dele até agora, eu pedi para uma pessoa muito especial escrever um parágrafo, um pequeno texto, em homenagem a ti como mulher, neste mês da mulher. Então, Nelson Mota escreveu para mim, muito gentilmente, ele escreveu para mim, então ler para ti
no dia de hoje. Uma pessoa que inspira respeito, confiança e admiração, base de qualquer relação, por sua aparência e sua profundidade, talento e formosura, livre e independente de vida e pensamento. Caráter e coração são fundamentais, além de quem você pode se orgulhar de estar ao seu lado. Te amo por tudo, guria, por escolha, desejo e vontade. Ai, que amor, me emocionei. A gente tá fazendo 2 anos de namoro. Então, eu precisava, né, Nelson Mota, homenageando a senhorita. Muito obrigada. Né? Ele é um amor. Isso aí, vamos celebrar o amor. É verdade, é verdade. Que também é uma coisa que não tem limite, né? Exatamente. Paty, eu ficaria horas ainda conversando contigo, mas eu já vi que a gente já tá aqui, eu já estourou. Isso aí. Mas foi um prazer enorme poder falar contigo, poder te trazer para todas essas mulheres, para tu sempre incentivar elas a serem quem elas são e incentivarem também a serem cada vez melhor, mais realistas com o seu eu verdadeiro, que elas possam descobrir a sua essência, que eu acho isso fantástico, né? E que eu vejo tu despertando isso através da tua fala, e escuto as minhas pacientes dizendo, bah, hoje eu ouvi uma coisa que foi pra mim. É muito legal isso, gosto né? Quando elas dizem isso. Aquilo foi pra mim. Vou usar. Eu até te falei de uma, né? Disse, eu vou usar essa inspiração para uma palestra que eu vou dar. Olha que maravilha, que presente, né? A gente receber esse feedback. Que bacana. Então, para mim também está sendo um presente. Neste mês de março, a gente comemorar o mês da mulher, com esta mulher que representa tantas mulheres e que se desconstrói, se reconstrói. E é assim que a gente vai vivendo, aprendendo e evoluindo, se respeitando. Foi um prazer muito grande, então, estar contigo aqui e que tu possa continuar beneficiando através da tua fala, dos teus pensamentos, a vida também de outras mulheres. Eu te agradeço muito o convite, foi ótimo essa conversa, adorei. E assim, eu sempre falo para as mulheres, né, gente, a gente pode o que a gente tiver afim. Exatamente. Não existe limite para quem a gente quer ser, para os nossos desejos, os nossos sonhos. Eu acho tão importante a gente, como tu falou, a gente se reconhecer, né, a gente saber quem a gente é, a gente se ouvir, e a gente atender aos nossos sonhos, perspectivas, desejos, cada uma no seu tempo, cada uma na sua realidade. Isso também é importante, sem comparações. Exatamente. Muito obrigada. Obrigada. Hoje, então, contamos com o patrocínio de Luvive, roupas contemporâneas, com As Gurias Semijoias, Diniz, óculos de lajeado e também com o apoiador Active Tape.